Som. Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 9ª sessão ordinária do dia 15 de abril de 2013 da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Fernando Betti, Rui, Tite, Bira, Claudinho, Chaves, Pirinotto, Ademir, Gerson, João Henrique, Heberson e Roberto Campos. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofício número 132, encaminha resposta ao requerimento número 49, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição. Ofício número 133, encaminha resposta ao requerimento número 53, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição. Ofício número 134, encaminha resposta ao requerimento número 62, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 135, encaminha resposta ao requerimento número 77, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 136, encaminha resposta ao requerimento número 78, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 137, encaminha resposta ao requerimento número 79, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 138, encaminha resposta ao requerimento número 85, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício 139, encaminha resposta ao requerimento número 146, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Ofício número 140, encaminha resposta ao requerimento número 166, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 141, encaminha resposta ao requerimento número 181, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 142, encaminha resposta ao requerimento número 191, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício número 143, encaminha resposta à indicação número 146, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 144, encaminha resposta ao ofício número 70, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 145, encaminha resposta ao ofício número 201, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 146, encaminha resposta ao requerimento número 31, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 147, encaminha resposta ao requerimento número 32, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 148, encaminha resposta ao requerimento número 35, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 149, encaminha resposta ao requerimento número 67, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Ofício número 150, encaminha resposta ao requerimento número 84, de autoria do vereador Odair Pirinotto.
Ofício número 151, encaminha a resposta ao requerimento número 105, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício 152, encaminha a resposta ao requerimento número 107, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício número 153, encaminha a resposta ao requerimento número 150, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 154, encaminha a resposta ao requerimento número 161, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 155, encaminha a resposta ao requerimento número 163, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 156, encaminha a resposta ao requerimento número 165, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 157, encaminha a resposta ao requerimento número 178, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 158, encaminha a resposta ao requerimento número 190, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício número 159, encaminha a resposta à indicação número 19, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva. Ofício número 160, encaminha a resposta à indicação número 87, do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 161, encaminha a resposta à indicação número 104, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 162, encaminha a resposta à indicação número 176, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 163, encaminha a resposta à indicação número 178, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício 164, encaminha a resposta à indicação número 179, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício 165, encaminha a resposta ao ofício número 214, de autoria do vereador Tite. Do ofício 132 ao 165, todos estão à disposição dos senhores vereadores. Ofício 166, encaminha um anexo elaborado pelo procurador da Associação dos Sem Casas São João de Boa Vista, referente ao Jardim das Azaleias, segunda fase. Em deliberação, ofício 166. Ofício... Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofício 167, encaminha a resposta ao ofício número 250, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em deliberação, ofício 167. Em votação. Aprovado. A Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 168, encaminha a resposta à indicação número 7, de autoria do vereador Tite. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 169, encaminha a resposta à indicação número 8, de autoria do vereador Tite. Ofício número 170, encaminha a resposta à indicação número 20, de autoria do vereador Tite. Ofício número 171, encaminha a resposta à indicação número 21, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. Ofício número 172, encaminha a resposta à indicação número 38, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício número 173, encaminha a resposta à indicação número 42, de autoria do vereador Tite. Ofício número 174, encaminha a resposta à indicação número 52, de autoria do vereador Gerson Araújo. Ofício número 175, encaminha a resposta à indicação número 73, de autoria do vereador Zé Cláudio Ferreira. Ofício número 176, encaminha a resposta à indicação número 74, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Ofício número 177, encaminha a resposta à indicação número 80, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 178, encaminha a resposta à indicação número 100, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício 179, encaminha a resposta à indicação número 133, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 180, encaminha a resposta à indicação número 142, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Ofício número 181, encaminha a resposta à indicação número 172, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 182, encaminha a resposta ao ofício 247, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em deliberação, o ofício 182. Em votação. Aprovado o ofício 182, a Comissão de Justiça e Redação.
Ofício número 183, encaminha resposta ao ofício número 249, de autoria do vereador Gerson Araújo. Ofício número 184, encaminha resposta ao requerimento 220 e ao ofício número 202, ambos de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 185, encaminha resposta à indicação número 4, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício número 186, encaminha resposta à indicação número 169, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 187, encaminha resposta ao requerimento número 164, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano e Raimundo Rui. Ofício número 188, encaminha resposta à indicação número 84, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 189, encaminha resposta à indicação número 115, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 190, encaminha resposta à indicação número 145, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 191, encaminha resposta à indicação número 170, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Ofício número 192, encaminha resposta ao ofício número 31, de autoria do vereador Odair Perinoto. Ofício número 193, encaminha resposta ao ofício número 35, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício número 194, encaminha resposta ao ofício número 31, de autoria dos vereadores José Cláudio Ferreira, Fernando Betti e João Henrique de Paula Consentino. Do ofício 169 ao 181 e os ofícios 183 ao 194 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Documentos do Legislativo, projetos de lei. Senhor presidente, presente também a vereadora Helenice. Projeto de lei do Legislativo número 13, de autoria do vereador Odair Perinoto. Fica o Poder Executivo de São João da Boa Vista autorizado a celebrar convênio com clínicas veterinárias, ONGs de proteção aos animais, legalmente constituídas há mais de um ano, instituição de ensino de veterinária de nosso município, tendo como objeto o controle de população de cães e gatos. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de lei do Legislativo número 14, de autoria do vereador Roberto Campos, exige, em recintos fechados de shows e entretenimento, a fixação de placa com as informações que especifica. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Requerimentos. Requerimento número 244, de autoria dos vereadores Leonildes Chaves Júnior, Gerson Araújo, Ademir Martins Boaventura, Claudinei Damalho, Odair Perinoto, Heberson Menezes, Roberto Campos. Encaminha ao Executivo abaixo-assinado elaborado por moradores e frequentadores do CSU do DR, que solicitam a volta do João Henrique de Paula Consentino para o estádio Ito Amorim. Em deliberação, em votação, aprovado oficiis. Requerimento número 245, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano, solicita a Sabesp solução para 3 tampas de rede de esgoto existente na Avenida Senador Marcos Freire, em frente ao recinto de exposição José Rui de Lima Azevedo. Em deliberação, em votação, aprovado oficiis, requerimento subscrito pelo vereador Fernando Betti. Requerimento número 246, de autoria do vereador Heberson Menezes. Solicita ao Executivo informação sobre as escolas que passaram suas atividades para o período integral. Em deliberação, em votação, aprovado oficiis, requerimento subscrito pelos vereadores Claudinei Damalho, Odair Perinoto. Requerimento número 247, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita policiamento ostensivo no DR, no período comercial. Em deliberação, requerimento 247. Em votação, aprovado oficiis. Requerimento número 248, de autoria do vereador Fernando Betti, subscrito pelos edis Antônio Aparecido da Silva, Luiz Carlos Domiciano e Raimundo Rui. Solicita à mesa a permanência do servidor José Eduardo Ferreira nas sessões ordinárias. Em deliberação, em votação,
Aprovado. A mesa para as devidas providências. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido a íntegra do documento. Peço para o secretário ler o requerimento 248 na íntegra. Requerimento número 248. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, que seja providenciada a permanência do servidor José Antônio Ferreira nas sessões ordinárias, como era anteriormente, quando todos os servidores da Câmara Municipal prestaram serviços nas reuniões dos vereadores. Requerimento número 249, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicito à mesa a compra de um roteador wireless. Em deliberação. Em votação. Aprovado. A mesa para as devidas providências. Requerimento número 250, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita ao Executivo informações sobre o término da praça do Jardim Credina. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento subscrito pelo vereador Odair Pirinotto e Heberson Menezes. Requerimento número 251, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao prefeito a realização do translado do corpo da poetisa Ourides Fontela para o cemitério de nossa cidade. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento número 252, de autoria do vereador Raimundo Rui. Requer do Executivo que seja instalada iluminação pública em frente à escola do SESI, na estrada João Batista Merlim. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento subscrito pelos vereadores Tite, Fernando Betti, Odair Pirinotto, Heberson Menezes e Roberto Campos. Requerimento número 253, de autoria do vereador Ademir Martins Boaventura. Solicita o envio de ofício à Ilustríssima Senhora Lia Bissoli Malamã, diretora do Departamento de Saúde, convocando-a para comparecer na sessão ordinária do dia 22 de abril de 2013. Em deliberação. Em votação. Em votação. Aprovado. Oficie-se. Requerimento subscrito. Por se tratar de uma convocação de diretores, ele tem que ser nominal. Tá? Está presente também o vereador Dr. Zé Eduardo e o requerimento 253 foi subscrito por toda a casa. Foi aprovado por toda a casa. Tá? Em se tratando de voto nominal, não vou precisar ficar nomeando todos, que todos votaram por unanimidade, todos votaram favorável. Tá ok? Requerimento número 254, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao Executivo informação sobre os motivos de não haver professores de educação física e artística nas escolas municipais. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento número 255, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao Executivo uma cópia dos pagamentos realizados ao Unify pelo Departamento de Educação no ano de 2009, 2010, 2011, 2012 e até março de 2013. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Requerimento número 256, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao Executivo informações sobre a quantidade de alimentos comprados para merenda nos anos de 2010, 2011 e 2012. Em deliberação. Em votação. Aprovado. Oficice. Indicações. Indicação número 234, de autoria do vereador Heberson Menezes. Solicita tampar os buracos existentes no entrosamento da Avenida Izete Corrêa Fontão com a rodovia SP-342, que liga São João da Boa Vista ao Espírito Santo Pinhal. Ao prefeito municipal, para os devidos fins, indicação subscrita pelo vereador Claudinei Damalho. Indicação número 236, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita a colocação de grade no bueiro existente na rua Rosa Vita, de Larori,
número 215, do bairro Santo Antônio. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 237, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita a interrupção do trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos na Escola José Procópio do Amaral. Indicação número 238, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita ao Executivo que estude a possibilidade de transformar a escada de acesso à Escola Germano Cassiolato 1 em rampa, inclusive com corrimão. Indicação número 239, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita a construção de um redutor de velocidades em frente à empresa CBL, localizada no Distrito Industrial. Indicação número 240, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita ao prefeito melhorias no túnel de travessia da estrada municipal João Batista Merlim, que liga ao Jardim Maestro Mourão. Indicação número 241, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita a construção de calçada no terreno onde estão localizadas as torres de energia no Jardim Industrial. Indicação subscrita pelo vereador Fernando Betti. Indicação número 242, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Solicita ao Executivo que seja realizada a operação tapa-buraco na rua João Batista Figueiredo Costa, nas proximidades do número 433. Indicação número 243, de autoria do vereador Fernando Betti. Solicita melhoria na sinalização de trânsito nas proximidades da Santa Casa Dona Carolina Malheiros. Indicação número 244, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de aparelhos de ginástica na pista de skate no bairro São Benedito. Indicação subscrita pelo vereador Tite. Indicação e número... vereador Odair Perinoto. Indicação número 245, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de redutores de velocidade em torno da Escola Domingos Teodoro de Oliveira Azevedo. Indicação número 246, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de um semáforo no cruzamento da rua Napoleão Conrado com a rua Santo Antônio. Indicação número 247, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de um redutor de velocidade na rua Rosalvo Jorge Rosa. Indicação número 248, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a colocação de cobertura e assentos em todos os pontos de ônibus existentes nos Jardins das Flores e Tulipas. Indicação número 249, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a melhoria do serviço de limpezas do banheiro do terminal urbano. Indicação número 250, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a limpeza do bueiro existente na rua José Maria de Carvalho, no Jardim do IP. Indicação número 251, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita melhorias nas estradas do Macuco e do bairro do Óleo. Indicação número 252, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a manutenção da estrada rural do bairro do Tapico. Indicação número 253, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita melhoria na estrada vicinal de acesso à Vasta, passando pelo sítio dos Grulli até a rodovia SP-344, próximo à ABB. Indicação número 254, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita ao prefeito que proceda à notificação necessária para a limpeza do terreno baldio existente na rua Lauro de Godói, próximo à Marmoraria, no bairro São Benedito. Indicação número 255, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a limpeza de terreno localizado na rua Virgílio S. Ribeiro, número 20, no Jardim Santarém. Indicação número 256, de autoria do vereador Fernando Bonaretti Betti. Solicita mão única de direção na rua Belisário B. Costa, Vila Santa de Virges. Indicação número 257, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita a construção de um muro no campo do Pratinha, atrás do vestiário.
Indicação número 258, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita ao Executivo Municipal que determine ao departamento competente da municipalidade demarcar estacionamento permitido para deficientes no portão de entrada de alunos da Escola Estadual Domingos Teodoro de Oliveira Azevedo. Indicação subscrita pelos vereadores Claudinei Damalho, vereador Gerson e Herberson Menezes, Odair Pirinotto. Indicação número 259, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita que seja providenciada a iluminação adequada no terminal rodoviário intermunicipal e a colocação de câmera de segurança. Indicação subscrita pelos vereadores Odair Pirinotto, Tite, Claudinei Damalho e João Henrique e Herberson Menezes. Indicação número 260, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita providências para coibir o excesso de velocidade dos ônibus urbanos ao trafegarem pelas ruas da cidade. Indicação número 261. Indicação subscrita pelo vereador Tite, Herberson Menezes. Indicação número 261, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita o término da reforma da Praça da Bíblia, localizada na Vila Loyola. Indicação subscrita pelo vereador Claudinei Damalho e vereador Gerson. Indicação número 263, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita a colocação de um telefone público tipo orelhão na rua Terezinha da Silva Paulino, Jardim Azaleia. Indicação 262, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita a troca das placas com o nome de ruas do bairro Solário do Mantiqueira, que estão enferrujadas e apagadas. Indicação subscrita pelos vereadores Fernando Betti e vereador Claudinei Damalho. Indicação 264, de autoria do vereador Raimundo Rui. Solicita a reforma geral da Praça do Jardim Crepúsculo, com a instalação de aparelhos de ginástica e indicativo de forma de funcionamento. Indicação subscrita pelo vereador Tite e Fernando Betti. Indicação 265, de autoria do vereador Roberto Campos. Solicita a colocação de cobertura nos pontos de circular existentes na rua Terezinha da Silva Paulino, Jardim Azaleia. Indicação 266, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita a reforma do parquinho existente na área de lazer Clarice Borato. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 267, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita a construção de dependências apropriadas para escritório e banheiros na área de lazer Clarice Borato. Indicação 268, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita a construção de vestiários para a piscina na área de lazer Clarice Borato. Indicação 269, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita a reforma do telhado do SIC, ampliação da quadra esportiva, troca e conserto dos pisos, se adequando às regras da federação. Indicação subscrita pelo vereador Herberson Menezes. Indicação número 270, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Solicita conduções de trabalho decente para os funcionários do Departamento de Esporte. Os veículos utilizados estão sem condições de uso. Todas as indicações 243, a indicação 270 ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício número 70 do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Convite para participar da reunião a ser realizada no dia 8 de maio, nas dependências da Câmara Municipal, onde será demonstrado o trabalho efetuado pela Comissão de Estudo do Plano Municipal de Acessibilidade. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 71, da Unify. Encaminha os balancetes da despesa e da receita referente ao mês de março de 2013. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 72, do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros. À disposição. Ofício número 73, do Departamento de Saúde, Vigilância Sanitária.
Encaminha a resposta ao requerimento número 68, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos senhores vereadores. O ofício número 74, da Liga Sanjoanense de Desporto. Encaminha a resposta ao ofício número 167, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Em deliberação, o ofício 074. Em deliberação, viu, Em senhor deliberação. presidente? Em deliberação, Harrison. Esse ofício, só para informar, eu solicitei esse ofício para a Liga, para o senhor Vavá. Eu até antecipei, antes de chegar nessa casa, a solicitação de verba da Prefeitura Municipal, eu fiz esse encaminhamento uma semana antes. Tá? Solicito para poder o quê? Para não atrasar mais o repasse da verba para o esporte de São João. Então, eu, em nome da Comissão de Justiça, solicitei antecipadamente, antes mesmo da vinda da Prefeitura para cá da verba. Então, isso daí só para adiantar e não atrasar conforme foi falado dentro do Departamento de Esporte. Tá? E isso daí na Comissão de Justiça, senhor presidente, esse documento foi apresentado sexta-feira agora, na nossa reunião, que estava presentes eu, o doutor Ademir e o Rui. Né? Foi quando apresentaram esse documento, que não deu nem tempo de analisar. Né? Então chegou esse documento sexta-feira agora para a Câmara Municipal. Mesmo assim, eu já antecipo aqui, para poder ajudar, contribuir com o esporte de São João da Boa Vista, eu mesmo já fiz a solicitação em caráter de urgência, que até então não veio do município em caráter de urgência. Nós tínhamos até 90 dias para discutir essa questão, a Câmara Municipal. Mas eu, para o bem do esporte de São João da Boa Vista, fiz essa solicitação para pôr em votação hoje. Em deliberação, o ofício 074. Em votação. Aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Esgotado os documentos constantes do expediente desta sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Senhor presidente, não tem ninguém inscrito no pequeno expediente. Declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente, a tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário a verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Senhor presidente, o primeiro cidadão inscrito é o senhor Marcos Alberto Vieira, que falará sobre o envio de documento ao cartório eleitoral e ao promotor eleitoral para que na próxima eleição este município não utilize urnas eletrônicas com ou sem emissão de canhoto comprobatório. Eu convido o senhor Marco Alberto Vieira para que adentre ao plenário. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, pessoal aqui presente, boa noite. Queria agradecer novamente esse meu espaço cedido. Este é um tema muito polêmico, quando se menciona a urna eletrônica, porque a urna eletrônica ela é inquestionável, inviolável, não é? Existe todo uma redoma em cima desse assunto. Mas já há um certo tempo a gente vem percebendo algumas irregularidades, onde o cidadão vai e vota e de repente ele acaba não percebendo, não encontrando o seu voto em uma determinada urna, ou então em uma determinada sessão. Quando ele recorre ao cartório eleitoral, o cartório eleitoral menciona que ele deve ter errado em alguma coisa, porque a urna ela não mente, ela não existe qualquer mecanismo de alteração.
Isto em tempos passados. Hoje, a gente vive a grande realidade da internet, né? A rede social. Se os senhores começarem a se deparar com a rede social, os senhores vão tomar ciência de alguns segmentos que vem acontecendo de uns 2 anos para cá. No Nordeste, uma família com 5 pessoas votaram em uma determinada pessoa, um determinado candidato. Após a apuração dos votos, naquela urna, o candidato determinado não teve um voto. Quando se menciona que um cidadão errou o seu voto, tudo bem, é viável, né? Torna-se inquestionável. O meu irmão também errar o voto, o meu primo, meu cunhado, todo mundo está errando o voto. Aí fica uma coisa um pouco mais complicada. Existe um relato de uma pessoa de uma universidade de Brasília, onde ele menciona, o curso dele é voltado na área da informática, não é? Então é uma pessoa altamente capacitada para o exercício daquela função, e quando ele diz algo com fundamento, não é? Ele menciona, ele faz um relato de que em uma urna eletrônica eles conseguiram fraudar, alterar 300 votos. E no relato dele ele diz, poxa gente, se eu, com os meus alunos dentro da universidade, consigo alterar 300 votos, o que um hacker não consegue fazer em uma eleição municipal? Pois bem, quando foi agora na virada do ano, eu me deparei com uma nova situação em rede social. Hacker de 19 anos explica como fraudar urna eletrônica. Gente, isso foi feito uma convenção no Rio de Janeiro com pessoas altamente capacitadas, onde esse jovem determinou quais são os critérios de fraude em urna eletrônica. Eu não estou falando aquele cidadão que retira um voto dessa urna aqui, ou que ele frauda um voto daquela outra urna lá. Eu estou falando de um cidadão que quando ele determina a senha de uma determinada urna, ele vai fazer absolutamente aquilo que ele quer daquela urna. Gente, se ele quiser cancelar todos os votos, ele cancela. Isso é o que foi dito. Isso é o que está sendo dito. Então, o meu pedido, quando eu faço o pedido no ofício, o ofício ele não tem sentimento. Então as pessoas dizem, não, o Baltazar não quer a urna eletrônica em São João da Boa Vista. Não, gente, eu não quero que não tenha mais a urna eletrônica em São João. Eu quero explicações. Porque senão fica muito difícil. Como eu vou sair candidato a um pleito majoritário, um exemplo, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha opção? Eu vou fazer uma opção de uma campanha eleitoral ou eu vou ter que contratar um hacker? Este assunto é polêmico. Este assunto é muito sério. Os documentos foram enviados, sim, para o cartório eleitoral, ao juiz eleitoral, ao promotor eleitoral, e como já era de se esperar, ele foi indeferido, né, porque ele foi um documento e o documento ele é frio. Né, então, cabe ao promotor, em um primeiro momento, ele indeferir. Agora eu tenho que recorrer ao 20º Conselho. Agora, ao 20º Conselho, a gente anexa documentos, né? Relatos, situações ocorridas. Né? Então, quando foi feito o documento também, à Câmara de Vereadores, foi para que os senhores tivessem noção da gravidade do assunto, né? Para que a gente pudesse encontrar um mecanismo para que a gente pudesse estar entrando junto com o juiz eleitoral, junto à promotoria, para poder descobrir se realmente isto é viável ou não. O que eu não tenho condição mais é de fazer uma campanha eleitoral
e a internet me determinar que os hackers estão fazendo aquilo que eles bem entendem numa urna eleitoral. Então, esse é um assunto de uma gravidade. Ele é um assunto muito polêmico, é claro, e é evidente, porque eu tenho certeza absoluta e a plena convicção de que a Justiça Eleitoral, através do TRE, eles jamais vão querer retornar, vão querer retroceder essa condição. Mas a gente vem vivenciando uma situação muito delicada, muito complicada. Por quê? Se a urna eleitoral for expedir um canhoto determinando o voto do cidadão, este pode virar um voto de cabresto. Porque eu, como empresário, posso determinar, olha, vocês vão lá, votam em tal pessoa e eu quero este papel aqui na minha frente. No seu tempo regimental está esgotado, vou pedir para que o senhor conclua. Tá certo. Então, gente, o objetivo na realidade é isso. É tornar os senhores vereadores conscientes dessa situação. Eu quero estar procurando depois com mais calma todos os senhores, para que a gente possa nos harmonizarmos no sentido de desenvolver o nosso trabalho. Eu posso concluir, senhor? Para a gente poder começar, pelo menos, a caminhar nesse sentido. Em paralelo com a rede social. Eu não acredito que a rede social seja mentirosa, mas eu gostaria de ver uma situação um pouco mais coerente. Eu queria ver uma coisa um pouquinho mais concreta, para que a gente pudesse fazer um trabalho de campanha eleitoral um pouco mais sério nas próximas eleições nossas nesse município, tá certo? Senhor presidente, muito obrigado. Membros, senhores vereadores, eu vou contar com o apoio dos senhores. O meu objetivo é único e exclusivamente o de a gente somar para melhorar cada vez mais o nosso voto, para que ele seja um voto mais honesto. Tá certo? Muito obrigado. Próxima cidadã inscrita. A próxima cidadã inscrita, senhor presidente, é a senhora Ana Flávia Pérez, que falará sobre a merenda. Convido a senhora Ana Flávia Pérez para que adentre ao plenário, se a mesma estiver presente. Não, né? Encerrada a tribuna livre, passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, o vereador Fernando Betti. Boa noite a todos os munícipes. É a primeira vez que eu utilizo da tribuna livre desta casa. Eu gostaria de levantar aqui um assunto referente à segurança pública. Quando eu ingressei nessa casa em janeiro, o meu primeiro ofício foi à Polícia Militar, requerendo uma base na Praça Isaura Teixeira de Vasconcelos, no bairro do DR. A resposta que eu obtive foi: quanto à instalação de uma base comunitária no bairro do DR, entendemos ser inviável, por não ser ideal para a prestação de serviço de qualidade à comunidade. Aliado ao fato de que, para a construção de um prédio próprio para abrigar o efetivo, que lá se cumpriria sua jornada de trabalho e de forma ininterrupta, faz-se necessário a dotação de recursos orçamentários que a nossa unidade gestora não dispõe no momento. Pois bem, aqui ele diz mais: além da construção, seria necessário onerar o efetivo que se revisaria em turno de 12 horas e prestaria o serviço de forma estática, ingressando os policiais escalados nas instalações, prejudicando o atendimento de ocorrências. Aqui ele fala mais um pouquinho. Por outro lado, com o mesmo efetivo empregado, desculpe pessoal, eu estou resfriado.
no posto policial, consegue-se guarnecer 2 viaturas policiais completas, que circulando pelas ruas propiciam sensação de segurança à comunidade como um todo, bem como a disposição, né, para atender ocorrências solicitadas através do telefone de emergência 190. Pois bem, o tenente-coronel Ricardo Zius me respondeu isso. O meu segundo ofício foi para a Polícia Militar, que diz sobre a atividade de delegado. É de pleno interesse da instituição da Polícia Militar a realização de tal atividade, sendo os resultados pós-instituição de convênio em outras localidades sempre positivos para a população, que vê reforçadas ações que buscam propiciar segurança pública. Foi encaminhado para essa mesma companhia, fazendo a mesma solicitação, um requerimento, um ofício também do vereador Gerson Araújo Pinto. O caso é o seguinte: o tenente-coronel ele negou a base comunitária no DR. Os assaltos que vêm acontecendo no DR são inúmeros. Eu saí com o capitão Bueno, com o sargento Bueno, que agora está em São Paulo, para fazer algumas diligências num carro desconfigurado, onde eu mostrei para ele algumas situações do DR. Ele me resolveu o problema, só que ele foi transferido para São Paulo. O caso é o seguinte: o DR está sem policiamento. Eu fico na garganta do bairro, o meu comércio fica ali na entradinha do bairro. E dá para contar o horário que a viatura passa na principal, na avenida principal. Eu posso até te falar os horários para a população. São às 7 horas da manhã, quando eles param na padaria para tomar café. Depois eles passam a hora do almoço, com alguns policiais no banco traseiro. Depois eles passam às 7 horas da noite e às 8 da noite. E não se vê mais viatura no DR. Os comerciantes do DR estão fazendo até um abaixo-assinado para encaminhar ao secretário de Segurança Pública para que alguma atitude aconteça em relação à segurança do bairro. Em 2007 eu não era nem vereador ainda, mas filiado no partido do PDT, qual eu era, convoquei uma sessão da Câmara itinerante, onde que a nossa vereadora, que hoje não está na casa, mas a Terezinha era presidente, o senhor Artem fazia parte da mesa, e fizemos uma reunião em 2007 no barracão da igreja, com a permissão do padre. O que ocorreu lá foi diversas discussões, inclusive até a criação da lei dos bares, que foi surgido naquele assunto lá naquele dia, né? Levei dados sobre a situação do bairro. Naquela época foi uma maravilha. A polícia passava para cá, a polícia passava para lá. Fizeram uma limpa no bairro. Passou 5 meses da reunião, o bairro esquecido novamente. Agora eu pergunto, né, ao senhor tenente-coronel. Um bairro, uma região composta por uma quantidade enorme de bairros, com 38.700 pessoas, certo? Está totalmente desprotegido. Está totalmente desprotegido. E vou falar mais aqui. Nós estamos recebendo naquela parte da cidade uma universidade estadual. E uma universidade estadual exige de segurança. A universidade estadual contém bastante jovens. Esses jovens podem ter problemas com bebidas alcoólicas, com diversas situações que pode acontecer coisas que vai deixar a gente de cabelo em pé. Então venho aqui dizer que eu fiz um requerimento nessa casa 2 semanas atrás para a Secretaria de Segurança Pública do Estado pedindo mais uma companhia para a cidade, porque eu também tenho um irmão policial, certo?
E sei qual é a situação do policial de rua que quer trabalhar, mas às vezes o comando fazem de outra forma, né? Então, eu não estou falando aqui do policial, porque o policial ele ganha pouco para dar o peito à bala. E é difícil ver isso. Como o meu irmão, que ainda mora de aluguel, porque é um policial honesto. Então vejo aí, né? Essa situação do bairro do DR. E fui criticado por ter feito a solicitação de mais uma companhia na cidade pelo seu capitão, pelo capitão Nery, na internet. Mas tudo bem, ele falou que eu não entendo de polícia. Mas então, como ele entende de polícia, eu gostaria que ele reforçasse o meu pedido para mais uma companhia na cidade, pois a cidade está crescendo, existe 38.700 pessoas na parte alta da cidade, certo? E a gente não tem nenhuma repartição pública na parte alta, inclusive segurança pública. Eu agradeço aqui o espaço, quero desejar a todos uma boa noite, informar que semana que vem eu estou conversando com o Dr. Fernando Grelha Vieira, que é o secretário de Segurança Pública, para que tome as devidas providências quanto a tudo isso que está acontecendo. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Vamos aproveitar a suspensão dos trabalhos e nessa semana a Comissão de Justiça e Redação, em sua reunião, vereadores Heberson, Dr. Ademir e Rui Nova Onda, pediram a presença do pessoal da Santa Casa, provedor, administração, para esclarecer algumas dúvidas dessa casa com relação ao convênio Santa Casa e Pronto Socorro. Então eu convido, eu estou vendo o administrador da Santa Casa, o Carlos, faz favor, Carlos, se tiver mais alguém da Santa Casa, da administração e da mesa administrativa, eu convido para que adentre ao plenário. Provedor não veio? Não? Pede para sentar aqui, ó. Carlos, passa ver. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, o microfone é melhor. Com a palavra, então, claro, todos os vereadores podem tirar suas dúvidas, mas vamos deixar primeiro, acho que, como foi um convite da Comissão de Justiça, com a palavra os vereadores Dr. Ademir, Heberson e o Rui, e depois fica aberto para todos os vereadores. Senhor presidente, Carlos, obrigado pela vinda. O motivo principal, Carlos, que nós pedimos para que você viesse a essa casa é algumas dúvidas com relação ao convênio que foi celebrado entre Prefeitura Municipal e Santa Casa. Eu trouxe aqui, Carlos, a lei, é a lei número, até para que todos os colegas tomem ciência, fazer um breve resumo, a lei número 3040, datada de 13 de setembro de 2011, assinada pelo prefeito Nelson Mancini Nicolau, que autoriza o município de São João do Boa Vista a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros. Tem os valores que seriam repassados mensalmente, e dentro das condições gerais, o prazo de vigência do presente convênio será de 12 meses, a contar da data da sua assinatura, ou seja, 13 de setembro de 2011. Segundo parágrafo, o presente convênio poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos se houver acordo entre as partes.
Então, teoricamente, o convênio venceu no dia 13 de setembro de 2012 e venceria no dia 13 de setembro de 2013. Tá? E surgiu essa dúvida que o convênio teria que ser rompido. E a diretora de saúde compareceu nesta casa na semana passada e colocou as condições, até que preocupou demais os vereadores, de que a partir do dia 1º de maio o pronto-socorro ficaria desassistido. Nós não teríamos mais o convênio com a Santa Casa, e se nós não aprovássemos a criação dos cargos, seria o caos à saúde, o que logicamente ninguém quer. Então ficou a dúvida quem realmente queria romper o convênio, se Prefeitura, Santa Casa ou nenhum dos dois, e o problema seria do Tribunal de Contas. Então, Carlos, a primeira pergunta se você sabe quais são as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas com relação ao convênio, e se a Santa Casa realmente tem interesse em manter o convênio com a Prefeitura Municipal. Bom, boa noite a todos, boa noite mesa, nobres vereadores, plateia. Com relação ao convênio, o que está vigente hoje é o 017/2012, não sei se é o mesmo que nós estamos falando. A minha antecessora, a administradora da Santa Casa, ela tinha notificado junto com a mesa administrativa o rompimento do contrato dia 31 de dezembro de 2012. Porém, com o Vanderlei e toda a equipe entrando na prefeitura, seria o pior momento para a gente estar fazendo esse tipo de mudança. Então o Vanderlei, na época, ele pediu para que fosse feito mais 120 dias de convênio, que se encerra agora dia 30 de abril. Com a minha chegada dia 1º de fevereiro, o Ademir, o pessoal que está acompanhando um pouco mais a Santa Casa, tem visto a minha briga e empenho em diminuir despesas e tentar aumentar a receita. Eu tenho uma visão um pouco diferente da antecessora, a administradora que estava lá na Santa Casa, e acho que todo convênio ele vem para fortalecer a Santa Casa, e não seria uma coisa muito lógica eu perder receita no momento que eu estou diminuindo despesa. Tá? Então, assim, da minha parte, o convênio, ele, na minha opinião, administradora, até eu conversei com alguns membros da mesa, deveria ser mantido. Porém, teve essa orientação do Tribunal de Contas, onde tem alguns pequenos problemas formais que foram prontamente respondidos pela Prefeitura, mas tem um caso que é um pouquinho mais complicado, porque esse convênio ele foi feito numa gestão mista, onde eu tenho 80 profissionais da prefeitura lá, mais 53 funcionários nossos e a parte médica. Existem alguns entendimentos de promotor, Ministério Público, dizendo que esse tipo de gestão mista não é legal. Não legal no sentido lei, mas legal no sentido de gestão. Porque essa gestão compartilhada você acaba tendo dois mandos, o mando da prefeitura e o mando da Santa Casa, tanto que a gente tem 2 coordenadores no pronto-socorro. Então, veja bem, a Santa Casa sempre foi parceira, Ademir, você sabe disso, todo mundo que está aqui sabe. Então, estamos dispostos a estar conversando. É um convênio que não traz prejuízo para a Santa Casa, pelo contrário, ele traz uma certa lucratividade. Em contrapartida, a gente é parceiro, então tem outros convênios que não traz tanta lucratividade assim, como os CAPs, mas enfim, somos parceiros. Minha opinião, poderíamos sim manter, desde que talvez com um novo formato. A questão de encerramento agora, dia 30 de abril, ela é fato, ela está assinada, porém a gente tem que esperar a definição de vocês. Como parceiro, a única coisa que eu peço e pedi hoje para o prefeito é o quê? Se for continuar, eu preciso correr, gente, porque eu dispensei a equipe médica. Então, assim, eu já estou avisando os médicos, não vai ser renovado a partir de 1º de maio, uma nova equipe. Já estou fazendo as minhas mudanças internas para poder absorver esses 53 funcionários que vão descer. Ou seja, não vai ter demissão em massa, não vai ter nada. Então, assim, a gente precisa realmente de uma definição. Eu acho que quando a Lia se expressou aqui, vai ser o caos, é lógico. Se não for renovado o convênio, se não for criados os cargos, mesmo se for criado hoje, até o pessoal assumir esses cargos e tudo mais. Se a empresa que está vindo não tiver condições de... é muito Então, acho que a gente realmente agora tem que trabalhar para o bem comum.
E até para alguns jornais aqui da cidade eu respondi que nós somos parceiros, né? Eu não vejo problema, acredito que a mesa também não terá problema nenhum de